necessário. E a nossa proposta hoje é abrir um leque de situações em que você pode perceber como essa discussão, né, da mulher, não só no mercado de trabalho, mas o tema é esse, obviamente, sim, mas de como você pode relacionar e pensar a discussão sobre espaços que a mulher também pode, sim, ocupar. Eu tenho um exemplo aqui, George, eu acho que eu já começo com ele, que é a questão do espaço da mulher na universidade. Sim. Milzeira e Milzeira, tô igual aquele jornalista, aquele jornalista de, sensacionalista. Sensacionalista. Gente, seguinte, em Universidade Pública Federal, quando você vai descobrir isso lá na frente, geralmente, né, Jorge, o colegiado, os professores, eles são todos doutores, né? Sim. Exceções, em raras exceções, você vê um mestre, enfim, uma mestra. Nas públicas. Né? Nas públicas, especificamente nas públicas. E aí, eu pergunto pra você, no sentido de você pensar, qual a diferença de um homem professor pós-doutor e de uma mulher professora pós-doutora? Infelizmente, na prática, eu tenho uma historinha para contar para vocês, e isso vem de aulas, vem de textos e discussões feitas também na universidade e com leituras à parte. Quando você está desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso, sim, uma pesquisa, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e você vai fazer uma pesquisa qualitativa, né? Ou seja, você vai a campo pesquisar, digamos assim, você precisa interagir diretamente com o objeto de estudo. Vamos pensar na situação que isso foi real. Imagina só, uma professora minha, doutora, pós-doutora, foi numa empresa pesquisar, não lembro mais o que ela foi pesquisar. E aí é impressionante, George, de como o comportamento do homem para com essa situação ela é totalmente bizarra e esdrúxula, né? E enfim, preconceituosa mesmo, né? Sim. Imagina só, Milzeiro, eu chego lá, Jorge aqui, enfim, empresário, chego lá, meu amigo, bom dia, sou aqui professor, doutor, na universidade, tal e tal, vim fazer uma pesquisa aqui e show de bola. E o cara, seja muito bem-vindo, é isso aqui, é por aqui. Uma explicação maravilhosa, gente. Rebobina esse negócio e coloca uma mulher no meu papel. Bom dia. Aí o homem já olha totalmente diferente. Gente, assim, eu não tô... o professor tá sendo extremista. Quem dera fosse, pessoal. Quem dera fosse. Eu tô falando isso para você pensar de como é ultrajante para a mulher. Se coloca... Tem a empatia. Quando você tem empatia, você consegue pensar no lugar do outro. E pensar no lugar do outro é muito importante quando você escreve sobre o outro. Então, se a discussão é sobre mulher... É interessante você pensar como se dá, né, dentro desse processo. E aí, geralmente, a mulher já sofre piadinha, deixa o WhatsApp. Então, essa questão de que, tipo assim, a mulher, ela é professora pós-doutora, mas ela não consegue ser levada a sério pela questão do sexo, pela questão do gênero. E, pra mim, isso é uma situação muito bizarra, situação atual, corriqueira, ou seja, rotineira, né? Enfim, é basicamente por aí. Aí você vai colocar isso na redação? Não. Mas perceba, pensar a participação da mulher nos espaços de trabalho, seja em universidades, aonde for, a mulher sempre está sujeita, infelizmente, não sei se eu estou sendo muito radical, a esse resquício da cultura patriarcal, sim, onde você se sobrepõe a essa superioridade masculina e aí você age como se esse processo fosse natural. Sim. Olha que louco isso. Mas o que é interessante também nesse caso, né, que tu falou, Gabriel, que eu venho pensando, né? Por exemplo, a questão de ser professor, aparentemente, né, pensando no estereótipo, é uma profissão que seria mais para mulheres, né? Pensando assim no estereótipo mesmo. Sim. E aí ser professor é aceitável que uma mulher seja. Então, tipo, um pai vai falar com a mãe ou com a professora, existe a credibilidade nesse aspecto. Mas aí quando a gente pensa na questão de ser doutora, né, aí, tipo, já chegar nesse nível, já existe uma diferença. Parece assim, esses espaços são os espaços mínimos que a mulher deve conquistar. Né? Perfeito. Então até nessa questão mesmo de ser doutora já muda. Perfeito. E é isso. E aí a gente está abrindo esse leque para você pensar as situações. Já hoje aqui a gente estava conversando em off, né, Jorge? Você pode até discutir aquela questão da Solange. Sim. Tá? Então, escuta, presta atenção, Miseiro, nesse detalhe também, para você abrir esse leque, abrir a tua mente e ir além, tá? Pronto.
Atualmente, no último domingo, né, aconteceu que a Solange está participando lá do programa do Faustão, no quadro, que eu não lembro o nome agora. E aí ela falou, ela relatou, né, da questão do preconceito que existe e as dificuldades, os desafios que a mulher encontra no próprio forró, né? Perfeito. Pronto, que ela falou que é muito mais difícil, a mulher sempre ganha menos do que o homem no forró, né? Mesmo que ela faça o mesmo trabalho que o homem quer cantar. Quando nós temos aí bandas de forró, quando é um homem e uma mulher, né? Quando nós temos dois cantores, quem costuma aparecer mais é o homem. E no espaço do forró mesmo, aqueles que têm mais sucesso, né? Como a gente pode ver, assim, muito grande, que são os homens, né? As mulheres no forró, tipo, nós temos muitas mulheres muito boas, mas elas não conquistam o espaço delas mesmo no forró, né? Por exemplo, quando a gente vê aí um caso, Aviões do Forró, né? Houve aí a separação, Solange e o Xande, e aí quem conseguiu a ascensão foi o Xande, e a Solange aí correndo atrás para poder conquistar também o espaço. Existe uma né? resistência muito forte, né? Talvez, acho que para complementar teu raciocínio, a gente pode perceber hoje essa discussão que é esse alavancamento da questão do sertanejo, né? Que a gente vê muitas mulheres. Isso. Mas, pessoal, não se engane não. Não se enganem não. Essa mulherada aí, elas passam, a gente às vezes na mídia não mostra, mas a gente acredita que por se tratar de um país muito conservador, de um país muito machista, de um país que deixa muito claro essa questão do patriarcalismo, não acho que tudo é muito fácil não, que não é. A gente não sabe muito bem com o que essas mulheres sofrem, com o que elas passam. Então, isso tudo tem que ser levado em conta para você pensar essa discussão da mulher no mercado de trabalho. E aí, pensando também nessa questão do sertanejo, dessas coisas, né? Já existe também essa questão da mulher ganhou o espaço. Então, tipo assim, nós temos as melhores mulheres e existe a concorrência também entre as mulheres, né? Perfeito. Tipo, no sertanejo, uma tem que estar sempre em ascensão e a outra, tipo, uma anula a outra. É uma mulher que tem que estar lá na frente, né? Não pode ser duas mulheres famosas, duas duplas sertanejas. É uma que está aí, é a dona do sertanejo, né? Então, assim, você tá pensando, diabo é isso, o tema é mulher no mercado de trabalho, gente, mas de novo a gente está trazendo essa discussão da mulher nos espaços diversos que ela pode e deve ocupar e de como, e aí você faz a relação da mulher no mercado de trabalho. E outra coisa, acho que abre a mente também de vocês para não ficar pensando nessa questão da mulher no mercado de trabalho como se a mulher trabalhasse numa empresa. Sim. Tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Trabalho é um conceito muito amplo. Sim. E é tudo aquilo que está muito relacionado ao trabalho e emprego, né? Que está intimamente ligado com relações capitalistas, que está relacionado com questão de salário. Então, se a mulher exerce um tipo de trabalho, né, contanto que seja remunerado, então a gente está discutindo a mulher no mercado de trabalho. Tira essa ideia de que tem que ser uma empresa, tem que ser uma indústria. Tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. Acho que é por isso que também nossa fala se encaixa muito nisso. De como é complicado para a mulher chegar a um determinado lugar. Não era para ser, mas é. Por causa da resistência, por causa de cultura, por causa de política que deixa, às vezes, a mulherada de lado. Por diversos fatores, meu caro e minha cara que está assistindo aí. Porque esse negócio não é simples, é um negócio muito enjoado, é um negócio muito delicado. Tá? Então a nossa fala inicial perpassa essas historinhas, que são historinhas reais, tá? E aí, pensando isso, você consegue relacionar essas discussões com o mercado de trabalho. Ok? Então, indo além dessa discussão, a gente começa já a adentrar, né, Jorge, na questão mesmo que foi discutido brevemente no Repertório Insano, e aí só que agora a gente vai tentar, né, descrever mais essa discussão que perpassa o campo do jurídico, né, que perpassa o campo da lei, que perpassa o campo dessa coisa, essa moral, desse campo que parece que às vezes é inalcançável, né, que está além dos seres humanos normais. E aí é tipo isso, né? Eu penso uma coisa muito bizarra, mas se tratando desses assuntos, Milzeira e Milzeira, parece que esse negócio de fato acontece. E é perceber que tudo isso, todas essas coisas, né, que parecem tão extraordinárias, não se encaixam com o tema da questão do espaço da mulher, mas tudo isso vai influenciar no espaço que a mulher está inserida, certo? Isso. Que exatamente no mercado de trabalho. Tudo isso contribui, né? Todas essas questões voltadas para a mulher. Então vamos lá, ó. Quase inícios dos anos 90 ali, né, finalizando, década de 80, em 88, para ser mais específico, a gente tem então nosso período de redemocratização no Brasil.
Sim. Que é um conceito milzeira, que não vem ao caso, mas eu falo para vocês dar uma alfinetada, que parece que até hoje não ficou em 88, não acompanhou a gente não, esse conceito. Mas enfim, a Constituição ela vem para reger, né? Então imagine só a Constituição num panteão. Vamos imaginar o panteão grego, a Constituição que é Zeus e o resto das coisas são os outros deuses normais. Então, essa Carta Magna ela rege tudo. Se você tinha alguma dúvida sobre o conceito de Constituição, é basicamente isso, essa Carta Suprema, né, enfim, que rege todos os preceitos jurídicos, enfim, morais, ou algo do tipo. Então, a Constituição ela vem trazer o seguinte, né, que eu acho que é no artigo 5º, se não me falha a memória, que é essa questão dos direitos fundamentais. Direito à vida, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito a muita coisa. E quando eu falo de direitos fundamentais, eu não estou falando sobre questão de gênero. Não estou falando disso. É todo mundo. Sim, Na Constituição existe um detalhamento? Não. Tá né? Agora, na prática, aí já é outro esquema. Sim. Tem que ter cuidado com essa discussão. É tanto que essa referência pode ser usada em vários outros textos, né? Perfeito. E aí, pensando todo mundo aí, né, no mesmo barco, digamos assim, a mulherada também tá. E por que a gente está discutindo os direitos, né, a mulher no mercado de trabalho e seus direitos, avanços e retrocessos? Porque na prática a gente percebe que a situação ela se desenrola de outra forma. Pensando essa relação da Constituição de 88, rapidamente a gente pode citar o caso, né, que também foi um pouco falado, brevemente relatado no repertório hispano, que é uma frase aqui da Simone de Beauvoir, que fica muito bacana, né, Jorge? Quando você consegue, se você conseguir, torcendo aí, muito que você vai conseguir, essa relação de como se dá. E aí uma crítica muito bem fundamentada. Sim, Quando eu faço a crítica do seguinte, beleza, eu estou dizendo que a Constituição está mentindo, não é isso, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas o discurso, ele é uma ferramenta em que você vai ali estar pensando, enfim, a sociedade. Sim. Agora, quando você traz algo que vem, né, de uma pessoa, de uma mulher, que no caso de Beauvoir, que também discute a situação por outro viés, e aí ela traz a situação, né, que não se esqueça que basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Isso é muito forte. Esses direitos não são permanentes. A Constituição diz uma coisa, a Simone de Beauvoir, pensando a prática, enquanto mulher diz outra. Existe um certo e errado? Não. Existe uma discussão, existe um ponto de vista e existe uma possibilidade de você pensar uma melhoria para essa situação. Sim, é onde entra você com a sua argumentação, com a conclusão, com aquele jeitinho mesmo de tentar amarrar essa discussão. É fácil? Não. Mas se você ler e estudar, você consegue escrever um tema bem bacana. E depois de aborto, eu acho que qualquer tema que vier, tá tranquilo demais, tá? E aí, seguindo adiante, a gente traz essa questão que aí a gente está trazendo, o George, a gente até pensou essa questão de trazer a mulherada mesmo para falar. Sim. O negócio de discutindo mulher no mercado de trabalho, você traz a presença muito masculina, fica um pouco meio de um lugar de fala. Um lugar de fala, perfeito. Nadine Gassmann é a representante do escritório da ONU, aqui, né, não sei se é uma ONG, Mulheres no Brasil, tá? E ela faz a crítica que discute e perpassa a questão da representatividade da mulherada na política. Sim. Né? E aí ela fala o seguinte, não ter mulher significa perder, pois a metade da população não está representada na política, na economia e tal. E entra novamente a questão da credibilidade. Parece que a sociedade, já que a política, né, é algo tão social, democratização, pensando nisso, não confia, não acredita que a mulher, né, seja capaz de estar à frente nesses aspectos, né? Então aí eu acho que é outra coisa mesmo a ser discutida. A questão da política nesse aspecto, de que a política não é porque apenas a mulher que vai se colocar, né? Claro que existe também essa questão de que poucas mulheres candidatam, muito mais homens do que mulheres, né? Exatamente por conta da cultura mesmo. Acho que é mais difícil a mulher, né, se colocar aí na política, mas a própria sociedade não vai eleger aí, né? Costuma não eleger, tanto que nós tivemos uma presidenta, né?
pergunta que não quer calar. Fruto de quê, gente? De uma cultura patriarcal. Exatamente. Patriarcal fica muito... Eu não gosto de falar muito disso, eu acho que é o que seria o que eu já falei, tem outro vídeo aqui, que seria o que o Bourdieu falaria de ser como erudito. Mas o conceito de patriarcalismo está muito ligado ao conceito de machismo, de como essa cultura, né, que, entre aspas, tenta legitimar essa questão de uma falsa sensação de superioridade de masculino para feminino, busca, né, como eu já falei, legitimar essa ação, né? Ah, não, a mulher recebe menos porque o homem é que... Então, tudo isso tem que cair por terra, tudo isso é fruto de uma cultura preconceituosa, machista, patriarcal de outros tempos, de outrora, e que você tem que tentar ali trazer uma discussão sobre isso. Pode já ser colocada na introdução. Sim. Tranquilamente, né, Jorge? Pode ser o fator inicial, né? Isso, Já que vai fator falar aí inicial. exatamente sobre essa questão das conquistas, né? E aí desses avanços e os retrocessos, então você pode falar basicamente sobre isso, iniciar falando sobre esse Perfeito. patriarcalismo e como é que isso tem contribuído, né, para o avanço e para o retrocesso nesse aspecto, né? E aí você vai contextualizando, colocando. Acho que é uma boa colocar aí no início. E aí, só pra ficar aquela coisa da formação mais completa, bonitinha, né? Então, tipo, culturalmente, na estrutura patriarcal que está posta, né? De fato, na prática tá. Ficaria essa definição do seguinte: os cuidados com crianças, enfim, eles são relegados à mulher, né? E aí, justamente, aquela questão do homem assumir esse papel de entre aspas, manda-chuva, né? Sim. Sabe aquela... Imagina uma cena só, né? Aquela cena do seguinte: o cara acorda cedo e vai pra trabalhar. Aí, geralmente tem aquele estereótipo do cara muito bem arrumado, de terno com a mala, e a mulher em casa cuidando da casa, cuidando dos filhos. Isso é a cultura patriarcal. Isso é uma cultura que no Brasil tem se colocado como família tradicional. Eu não sei se eu estou forçando a barra, mas eu creio não estar forçando a barra nisso. A discussão sobre família tradicional no Brasil, que não deixa de discutir o espaço que a mulher pode ocupar, é basicamente uma coisa muito parecida. Ou seja, quando eu digo que a família tradicional, eu não estou falando só da questão de ter um homem, uma mulher, um filho e uma filha. Mas estou dizendo que o tradicionalismo ele também está muito arraigado dessa cultura que também é machista. Sim. Como é quem manda? A mulher obedece. Então E isso aí- está posto também na prática, né? E é isso aí que está impedindo realmente o retrocesso, né? Se nós pensarmos na questão política também. Exatamente pensando nisso, existe muita discussão, né, da família tradicional. Então, essa família tradicional, o que a gente quer dessa família tradicional, né? É que a mulher perca o espaço e o homem tome aí as decisões e esteja nesses espaços que são do homem, né? Isso. Então, E aí, pra complementar, né? E aí, tipo assim, vem essa questão justamente desse sucateamento mesmo, do papel da presença da mulher no trabalho, né? Sim. De como é que a sociedade impõe essa condição, né? Do seguinte, ó, teu espaço é esse, Exatamente. não é esse. A gente, né, no período das eleições, a gente até viu aquela discussão que foi um bafafá mesmo no Brasil, né? Da Renata Vasconcelos, né? Com o William Bonner, Sim. que ela deixa muito claro, né? Não aceitaria receber o mesmo valor se eu exercesse, né, as mesmas funções. Tipo, dá a entender que ela não exerce as mesmas funções e logo ela não recebe igual ao William Bonner, mas isso deu um bafafá medonho. Estou só relembrando aqui para dizer para você que esse negócio não é brincadeira não, isso é muito sério. E saiba que tem movimentos, tem gente lutando para que isso um dia seja de fato, né, ali alcançado. Pensando na questão da mulher no trabalho, a gente pensa a questão de equidade salarial, né? Está tudo interligado, está tudo relacionado. Seria essa questão da categoria profissional, de direitos, de licenças, de benefícios que a mulher pode ter e deve ter por ser mulher. Né? Gente, a mulher não pode sofrer preconceito. E aí vem uma questão de uma cultura também, que eu não sei se o conceito será cultura machista, mas é uma cultura muito enrijecida do seguinte: a mulher sofre preconceito porque ela engravida. A mulher sofre preconceito Porque ela é mulher. porque ela é mulher, né? E aí, não, mas atrapalha, né? O homem não procria. O homem... Gente, isso não é problema. É problema na cabeça do preconceituoso, que está tentando discutir e incutir, na verdade, essa ideia, né? De que não é ideal, não é legal ter presença feminina no trabalho. Mas isso é fruto de uma linguagem e de um contexto muito cruel, muito violento,
quando a gente fala de violência, eu lembro logo da Hannah Arendt, né? De que essa ferramenta covarde de você combater aquilo que você não entende nem tenta entender. O Pierre Bourdieu, ele tem um livro chamado A Dominação Masculina, e a análise que ele faz é totalmente uma análise antropológica. E deu tanto bafafá esse negócio aí, esse negócio deu muita confusão, que o Bourdieu dizia que a mulherada gostava de ser mandada porque queria, e o Bourdieu disse que não era isso, que ele fez um negócio lá. Mas também tem esse livro para quem tiver curiosidade, leia lá um trecho, ou veja, ou ouça, na verdade, o próprio Bourdieu falando sobre ele. É muito bacana, pode enriquecer também o teu texto lá na hora. E aí, pensando nisso, Gabriel, a gente pode perceber mais ou menos, né? Pensando aí numa estrutura para a redação. Inicialmente, a questão do patriarcalismo mesmo. E aí, esse patriarcalismo vai dividir o que é de homem e o que é de mulher, né? As profissões de homem e depois as profissões que é de mulher. Até isso, né? Isso. E aí, a partir dessa separação, quando a mulher vai alcançar esses espaços que não são dela, né? Que são dos homens, aí ela já encontra outra barreira, que é a diferença salarial, que é, sei lá, a assistência mesmo, né, a ela. E todo esse preconceito que vai acontecer. Então, tipo, é mesmo que um efeito borboleta, né, que inicia e tem uma raiz, né, e vai se desenvolvendo, né, que a gente pode perceber isso. Perfeito. E aí tá totalmente interligado com aquela questão da... Imagina só, gente, já tem dificuldade, acesso a determinadas coisas, sofre muito preconceito e às vezes perpassa até o campo da própria violência. Mas isso não vem ao caso, tá? E aí, essa discussão sobre a questão da conclusão, que você pode solucionar essa questão, não esqueça não, tá? Tente detalhar o máximo possível a tua conclusão. Isso. Pense na conclusão como cereja do bolo mesmo, tá? Não chegue lá com preguiça não, chegue com energia máxima para terminar a tua redação, para tirar aquele 200 bem legal na redação, na conclusão na verdade. Então traga o agente, traga a ação e traga os seus efeitos. Essa tríade já te possibilita uma nota muito bacana na conclusão. Ok? Então, depois dessa discussão toda sobre essa questão da presença da mulher, dos espaços, do mercado de trabalho, Pega Fogo a Redação vai ficando por aqui. A gente espera que você fiche aí, faça um resumo, enfim, se debruce aí sobre essa discussão para escrever a redação da melhor forma possível. A gente fica por aqui, né, Jorge? A gente agradece muito aí, você do outro lado nos acompanhando, dando aquele feedback bacana. Estude, meu filho, estude, minha filha, que o negócio não é brincadeira não. Tá, a meta é simples, gente. Quero 1000. Sucesso. Abraço. É isso. Valeu, valeu.